Boa noite a todos. Boa noite, pessoal que nos acompanha nas redes sociais também. Vamos, antes de iniciar nossa parábola do semeador, vamos fazer uma prece. Vamos fechar nossos olhos. Vamos relaxar um pouco, respirar profundamente. Vamos nos dar a oportunidade desses próximos minutos de estarmos aqui de corpo e de alma, esquecendo os nossas preocupações no mundo lá fora e nos darmos a oportunidade de ter um pouco de palavras do Evangelho de Cristo que possam tocar nossas mentes e nossos corações. Agradecemos ao nosso anjo da guarda por toda a proteção recebida desde o nosso nascimento e em situações que muitas vezes nem percebemos que estamos sendo amparados. Em nossa tela mental, nos encaminhamos à esfera da Irmã Maria, essa irmã querida que possa nos acolher com seu amor, com a sua compreensão, crianças que ainda somos na nossa jornada evolutiva espiritual. A nossa irmã querida que nos encaminhe à esfera de seu Filho Jesus, esse irmão que nos deixou inúmeros ensinamentos vivenciados do Evangelho. Que possamos ter sabedoria, ouvidos e a vontade de seguir esses ensinamentos. E de mãos dadas com Cristo e de joelhos espiritualmente, vamos cumprimentar o Criador de todos nós, Criador de tudo, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Vinde a vós, a vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje o nosso Evangelho é sobre a parábola do semeador. E essa parábola, como a maioria das parábolas de Cristo, elas são atemporais. Então Cristo, quando saiu de casa no dia dessa parábola, ele foi em direção à praia, e aí à beira-mar a população foi se aglomerando para ouvir as palavras de Cristo. Ele subiu num barco para ficar um pouco mais alto para poder falar essa parábola. E hoje, nos nossos dias atuais, o Cristo aqui até está com um tablet, essa parábola ela continua sendo válida nos nossos nosso dia a dia. Eu vou falar aqui rapidamente do que é essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, parte das sementes caíram ao longo do caminho. E aí as aves do céu, descendo, comeram as sementes. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E logo germinou, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas erguendo-se em seguida o sol, aí queimou. E como não tinha raízes, secou. Outra parte caiu entre espinhos e crescendo os espinhos, sufocaram.
Outra, enfim, caiu em terra boa. Gerou frutos, alguns grãos, rendendo 100 por um, outros 60 por um e outros 30 por um. E Jesus terminou com uma frase que precisamos lembrar, que nós vamos retomar para essa frase aqui durante o nosso Evangelho. Que ouça quem tiver ouvidos para ouvir. Vamos guardar essa frase. E aqui nós vamos dividir essa parábola, para o nosso entendimento, em algumas questões, né? Então nós vamos falar primeiramente das sementes e depois nós vamos falar dos tipos de solo, né? O rochoso, o que tem os espinhos, o que tem a terra boa, porque esses solos somos nós. A nossa compreensão que nós temos com relação a esses evangelhos que nós temos aqui toda semana. E o que são as sementes? São os princípios morais e espirituais, como amor, caridade, o perdão e a fé, que são trazidos, né, nos evangelhos e que são as mensagens que Cristo, ao longo da sua vida encarnado entre nós, nos trouxe. Então essas sementes, essas mensagens, e até conversando um pouquinho antes aqui com o Fernando, essas sementes, dependendo da época do ano também que você planta, ela também não germina, né? Então muitas vezes nós que somos esses solos, né, cada um de nós tem uma compreensão, uma evolução. Então muitas vezes a gente, um determinado dia, um determinado mês, um ano, a gente não está muito receptivo. E é isso que a gente vai procurar entender um pouquinho, né? Então, o que nós estamos fazendo com esses ensinamentos de Cristo que nós recebemos aqui toda semana? Então, uma situação lá no comecinho, que fala os grãos que caíram à beira do caminho e os pássaros comeram, são a nossa indiferença, né? Quando a gente tem contato com o Evangelho, a nossa indiferença espiritual. Porque a nossa receptividade pode estar muito superficial, né? A gente está aqui, presente, né? E muitas vezes a gente sai depois, né? Acaba o Evangelho, a gente vai embora, e às vezes lá no carro a gente nem lembra direito do que foi o Evangelho. Então, e que é uma coisa que é importante, né? Começa sempre, independente de qual for o ensinamento de Cristo, né? Tem que ter um esforço nosso, né? A gente não adianta estar refratário, só ouve, não pratica, e a gente precisa aplicar esse conhecimento, é isso que Cristo espera de nós. Então a gente tem que abrir a nossa mente, né? Por isso, aquela frase, ouvidos de ouvir. Também, né? Então, essa indiferença são os pássaros que levaram as sementes. Aí nós vamos, na sequência, falar do solo rochoso. O solo rochoso é quando a gente tem uma fragilidade espiritual, né? A gente já passou da questão anterior, né? A gente fica entusiasmado, né? Ouve o Evangelho. Às vezes a gente está aqui na casa, vai fazer um tratamento, né? Passa 4 semanas, recebe a mensagem. Então a gente fica entusiasmado. Mas o que a gente faz com essa mensagem quando sai daqui depois? Porque lá tem umas orientações que a gente muitas vezes tem que mudar. E a gente precisa realizar aquilo para melhorar a nossa vida e o do nosso semelhante, do nosso entorno, principalmente na nossa família. Então, quando enfrentas, né, o terreno aqui, né, rochoso, né, a gente pisa aquele instável, né, escorrega. Então, quando as dificuldades aparecem, o que acontece? A gente desiste, porque a gente não tem profundidade na nossa fé,
no desejo de seguir o Evangelho de Cristo. Então, como é que a gente combate essa questão, né, essa superficialidade, né? Uma das coisas é a gente realizar o Evangelho no lar, né? Toda semana, no mesmo horário, ler um trecho do Evangelho, fazer uma reflexão. Isso é uma forma da gente criar mais raízes para passar pelas dificuldades. E muitas vezes a gente começa a fazer isso. Aí passa algumas semanas, aí é compromisso, é problema dentro de casa, e ninguém participa, só eu que faço. Então as dificuldades vão surgir. E aí a gente acaba abandonando o Evangelho no lar. Então, a gente não, justamente nesses momentos das dificuldades, que a gente precisa aprofundar a nossa raiz, a nossa fé, a nossa religiosidade. Junto com o Evangelho do lar, a gente tem que ter contato com a doutrina, né, com os livros, porque esses vão dando os conhecimentos necessários para a gente e nos dando esse conhecimento e oportunidade da gente abordar, ter uma visão diante das nossas situações no dia a dia, que muitas vezes são difíceis, né? No calor da coisa a gente não consegue lembrar dessas coisas, né? Essa frequência que nós estamos aqui de assistir o Evangelho também faz parte, e as nossas orações diárias. A gente precisa, né, nas nossas orações, ao deitar, ao levantar, a gente precisa ter contato com a religião, com a nossa fé. Porque a gente vem aqui, passa 1 hora dentro da casa espírita por semana, e os outros 6 dias e meio, mais de 24 horas, a gente está em contato com os problemas, com as coisas materiais. E se a gente não se fortalece, a gente fica parado no tempo, na nossa reencarnação. Falar de uma outra situação. O solo com os espinhos, que foi mencionado na parábola. Que são, na parábola, né, fazendo uma analogia, são as nossas preocupações materiais, né? Então, nós estamos aqui fora dessa 1 hora dentro da casa, em contato, né, praticamente 7 dias da semana, 24 horas com questões materiais, né? Com as nossas ambições, com os nossos prazeres materiais. E aí o que acontece? Nós temos uma fração dentro de uma semana de contato com a religião, para desenvolver a nossa fé. E aí o universo com a materialidade. Então a gente acaba o quê? Priorizando as questões materiais e os nossos problemas aí de dia a dia. Então isso nos afasta do nosso crescimento espiritual. Por isso que a gente precisa ter muito contato com a nossa doutrina. Porque quando Jesus estava lá naquela imagem no barco, né, aquelas pessoas que estavam lá são pessoas hoje da nossa realidade. Que muitos de nós estavam lá naquela ocasião com Cristo. Mas quando Cristo estava falando naquela época, não estava falando para aquela pessoa com aquela vestimenta. Dentro da doutrina espírita, né, nós acreditamos que somos seres infinitos, né? Quando nós morremos, nosso espírito continua. Nós somos eternos. Então Jesus, quando fala para nós, está falando para quem? Para o espírito que está dentro do nosso corpo, para nós. Então isso a gente tem que ir evoluindo. A cada reencarnação que a gente tem que progredir. E a gente tem esse compromisso espiritual, tem esse planejamento da nossa reencarnação. Nós nos comprometemos com algumas coisas e a gente precisa cumprir. Cristo e Deus sempre acreditam em nós. Nós é que vacilamos aí ao longo de nossa jornada. E aí o solo fértil que foi mencionado, né? As proporções de 100 por 1. E esse solo fértil é justamente tudo que a gente passou até agora aqui, né?
A gente vai criando condições para a gente amadurecer, para estar sensível aos ensinamentos de Cristo e principalmente vivenciá-los, né? E a primeira forma de vivenciar é na nossa família, na nossa casa. Então esse solo fértil, ele representa a nossa maturidade espiritual, né? Cada um de nós tem essa maturidade diferente. E é isso que ao longo das nossas jornadas reencarnatórias a gente vai desenvolvendo mais ou menos, né? Aqui no Espiritismo a gente fala sempre a questão da fé raciocinada, né? Então, por isso a importância da gente ler vários livros que tem na doutrina, porque isso vai desenvolvendo em nós essa questão da fé raciocinada, né? E aí a gente vai tendo mais convicção de acreditar nas coisas do Evangelho de Cristo. E uma coisa que passa por nós é a questão do livre-arbítrio, né? Então, nós estamos ali com a nossa fé frágil, não está muito envolvido, a gente sai pela porta, já está envolvido com os problemas lá do dia a dia, as nossas preocupações. E a gente não fica com aquela luzinha lá, falando assim, putz, eu preciso rever algumas coisas, eu preciso mudar, eu preciso compreender. Às vezes não. Mesmo assim a gente vai escorregar bastante, porque faz parte da nossa jornada. Então a gente tem um livre-arbítrio. E aí o livre-arbítrio passa por uma questão também, que assim, nós ouvimos, temos um ensinamento, mas a gente precisa desenvolver, despertar em nós o desejo da mudança, que é uma ação, né? E aí isso vai nos tornando mais, nosso coração mais preparado para passar pelas jornadas, aí, as dificuldades aí que a gente tem programado já no nosso planejamento espiritual. E com isso a gente vai evoluindo, né? A gente pode evoluir muitos autores e espíritos, né? Falam que a gente evolui nossa encarnação milimetricamente, né? Então, assim, as parábolas de Cristo, né, há mais de 2000 anos fazerem sentidos ainda hoje, isso é uma prova mesmo de que evoluímos milimetricamente. E aí, né, esse é um convite, né, que na nossa reencarnação a gente também trabalhar essa questão moral, que é o nosso desafio, né? É por isso que nós estamos aqui encarnados, né? Porque nós temos oportunidades, né, de se tornar um solo fértil. E como exemplos, né, que a gente pode ter na nossa dia a dia, né, de atitudes cristãs, né? Então, caridade e serviço ao próximo, por exemplo, a prática do perdão e da tolerância, bem difícil, mas a gente tem que persistir nisso. O perdão nos dá, na sequência, uma paz de espírito muito grande, e a gente tem que buscar isso. Educação e orientação moral das nossas crianças. Em 2024, a gente vive alguns problemas de questões morais muito esquisitos, né, para não falar outra coisa. Dá um exemplo aqui. A gente tem um caso lá daquela influenciadora Deolane, né, que ela foi presa, soltaram, e tem todo um crime envolvido ali atrás. E os seguidores delas estão inconformados. Então, o que reflete isso, né? Aquela questão do julgamento de Jesus e do Barrabás. Nós continuamos soltando o Barrabás, né? Então nós estamos ainda com questões morais complicadas, e nosso dever, quem é pai, avô, de trabalhar essas crianças, porque essas crianças vão trazer condições melhores para a nossa sociedade, né? A fé raciocinada, a gente tem que ter discernimento das coisas, né?
E as redes sociais contribuem muito negativamente com relação a isso, né? As pessoas estão com dificuldade de refletir, seguem pessoas aí cegamente, dependente da atitude, né? Não conseguem ver uma atitude de uma pessoa, aquilo ali, eu gosto dessa pessoa, mas isso está errado, né? E seguem cegamente. No nosso trabalho, né, paciência e empatia, bem difícil, né, às vezes com um colega ambicioso, com um chefe que persegue a gente, né, são todas provas que a gente também passa, né. O respeito e cuidado com a natureza, né, nós estamos passando por uma situação no nosso país muito triste, né, e vamos precisar de muita sorte para a gente não ter problema de água, né, nesses próximos meses. Por conta dessas queimadas, essas secas. Apoio emocional e moral aos outros, né? Apoio ao próximo, né? Da gente estar percebendo no nosso entorno uma pessoa que está precisando de uma ajuda. As pessoas às vezes não se declaram, falam, mas a gente tem que ter a sensibilidade de perceber, ir lá e conversar com essa pessoa, mesmo que seja só para ouvir. Né? E essa parábola como modelo de vida, né? Nessa imagem, a pessoa ali está com um ouvido bem, com uma luzinha no ouvido e no coração, né? Que está mais iluminado. Então, a gente precisa ter ouvidos de ouvir, a gente precisa sentir esse Evangelho de Cristo no nosso coração, a fé raciocinada, né? Usar o nosso livre-arbítrio para a gente ter o desejo de pôr em prática esses ensinamentos, né? Não adianta a gente só recebe a informação e chega aí fora, não coloca em prática, junto com nossos semelhantes. Mesmo colocando em prática, nós vamos escorregar algumas vezes, sim, mas a gente tem que reconhecer e tem que evitar essa frequência de escorregadas, né? Então isso tudo faz parte da nossa fé raciocinada. E a nossa responsabilidade de cultivar esses ensinamentos de Jesus, né? Então, que tipo de solo nós queremos ser mais adiante, né? Na nossa vida futura, próxima, a gente precisa ter o desejo, né? Sempre passa pelo desejo, que é a vontade da gente colocar em prática. Não adianta a gente só recebe Evangelho, lê e prática nada. E eu queria, a gente tem uns minutinhos ainda, eu queria trazer uma mensagem de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes foi um médico brasileiro, né? Ele foi, na época que ele estava encarnado, conhecido como o médico dos pobres. E ele era muito voltado à questão de ajudar os pobres e às questões sociais, né? E aí quando ele desencarnou, né, um espírito evoluído, Chico Xavier psicografou muitas mensagens dele, o Divaldo Franco, e alguns centros espíritas também receberam essas mensagens. E aí eu peço licença para vocês para ler uma mensagem que foi recebida num centro espírita em São Paulo, em 2006, que tem a ver com o nosso evangelho de hoje, né? E aí eu só peço assim, que nós tenhamos ouvidos de ouvir, né? Então, foi uma mensagem em 2006, semeando talentos e colhendo resultados. Filhos, Deus concede ao homem, ao nascer, preciosos talentos. Quais recursos especiais e formosos dons que podem germinar como sementes fecundas que alimentam, transformam e se renovam. Podem trazer luzes de crescimento para todos os que são tocados pela energia que emanam. Sim, semeando talentos, colhem-se grandes resultados. Toda ação gera uma reação. Uma ação de fé gera uma reação de luz. O amor gera renovação.
Entretanto, nada ocorre por acaso. Deus espera a nossa iniciativa e oferece os incentivos para o nosso amparo e proteção, por meios de mãos que nos conduzem e nos fortalecem. As condições todas são criadas, mas nós temos a nossa parte. O processo, conquanto seja acompanhado por mentes invisíveis do bem, solicita nossa determinada participação. Assim, para haver sucesso, Bezerra de Menezes escreveu que aponto 4 princípios fundamentais. Consciência, estar sempre presente no que se faz. Coerência, haver um elo entre ideal e ação efetiva. Consistência, ter firmeza e profundidade nos propósitos. Constância, não fraquejar nem desistir. Manter-se perseverante e atuante em meios aos obstáculos que possam surgir. São esses os princípios necessários para que os talentos oferecidos por Deus se desenvolvam e, como sementes, produzam 100 por 1. Aí ele termina: meus amados, que Jesus abençoe o vosso propósito de progresso e crescimento e faça de vós leais semeadores de talentos. E aí ele termina com muita paz. Então, bate muito com o que a gente veio aqui discorrendo, né, desse evangelho. Tudo que a gente ouve toda semana aqui nos nossos evangelhos, a gente tem que pôr em prática. Passa sempre pela ação. Então, todas as condições espirituais, a casa espírita, os tratamentos, as orientações, estão todos disponíveis para nós. Agora nós temos que ter sabedoria de colocar em prática, humildade de mudar umas coisas, né, que são difíceis em nós, e não querer mudar o próximo, né? Tem que nos mudar em nós as coisas. Que possamos ter sabedoria, ouvidos de ouvir, sensibilidade e desejo, né, de pôr esses ensinamentos de Cristo em prática no nosso dia a dia. Eu convido a todos a fechar os olhos para fazer uma prece de encerramento, agradecer a Jesus, a Deus, nosso anjo da guarda, pela oportunidade de termos contato com o seu Evangelho. Em nossas orações noturnas, vamos pedir para o nosso país, que ele possa, a nossa natureza, se recuperar. Em nossas orações, lembrar também desses países que estão em conflitos, em guerra. E pedir a Jesus que possa nos manter a persistência, a fé e a esperança de seguirmos a nossa jornada evolutiva e termos sabedoria de seguir evoluindo. Que Jesus continue nos acompanhando sempre, nos abençoe e que no retorno de nossas casas possamos seguir em paz, segurança, harmonia e levar amor e fraternidade para os nossos lares. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.